com um trabalho intitulado Projeto Bem-vindo ao Cefet, do campus Maracanã, de Raíssa Braga Melo da Silveira Soares. Raíssa, está aí? Raíssa está. Raíssa? Raíssa tem PowerPoint para colocar? Tudo ok, Raíssa? Não escuto nada. Raíssa não está ouvindo? Acho que não. Quem vai apresentar? Porque só tem o nome dela aqui como apresentadora. Vamos ver se ela responde o chat. Gente, está dando algum problema lá na Raíssa, que a pessoa está falando com ela, ela não está escutando. Nem a gente aqui ouve, se ela estiver falando, ninguém está ouvindo. Bom, se a Raíssa não conseguir, a gente pode pular para a segunda apresentação e depois, quando estiver tudo ok com ela, a gente volta para a Raíssa. Eu só preciso que ela responda o chat. Bom. Mas eu acho que ela... Porque ela está na sala, né? Tá. Me ajuda aqui a esperar. Só que ela não responde o chat também, estranho. Eu não estou ouvindo. Não, mas eu coloquei escrito no chat, eu acho que ela não está acompanhando. Nicole, você pode ver se ela tem algum problema? Não, tá tudo certinho com o perfil dela, né? A primeira menina. Vou ver então, aqui. Vê com ela que, assim, vamos esperar uns 2 minutinhos. Qualquer coisa eu passo para a segunda apresentação. E quando a Raíssa estiver ok, a gente apresenta o trabalho dela. Eu acho que ela tá e não tá, né? Porque não consegue ouvir. Tá tudo certinho, ela tá como apresentadora e ela tá aqui. Estranho, ela não interage. Vamos passar para o segundo, Nicole? Aí dá a autorização para o segundo compartilhar a tela, tá bom? Bom, gente, devido aos probleminhas com a Raíssa... Colega, Luane, não é isso? É. Eu pediria para você me passar para frente também, porque, no caso, para trás, porque eu também estou com um probleminha que estou resolvendo. Beleza. Tá bom? Por gentileza. Tá. O pessoal do Robótica no Ensino Médio, propostas de atividades, Campus Maria da Graça, tá ok para começar? Sim, tudo ok. Então, a gente começa com a apresentação, com a comunicação número 3, Robótica no Ensino Médio, propostas de atividades do campus Maria da Graça, com Ângelo Bruno Andrade Fiasca, Derek Arissa Werneck, Luciano de Melo Dias, Marcos Vinícius Teodoro Pinheiro da Silva. Exatamente. Só vou pedir para vocês terem permissão de eu transmitir, eu e o Marcos Teodoro. Ok. Nicole, por gentileza, autorização para o Marcos Teodoro e
Derek. E Derek. Ok. E a Raíssa falou aqui no chat que ela estava pronta, mas aconteceu alguma coisa no áudio dela. Aí, Raíssa, se tiver tudo ok, você apresenta depois do campus Maria da Graça, ok? Alguém me chamou. Eu. Quem Eu sou é o professor Ângelo. Oi, Ângelo. E a gente tinha programado uma fala do professor Luciano. Eu não sei se ele já chegou aí. Luciano está aí? Eu não sei se o Luciano está aqui. O que acontece? O primeiro trabalho teve um problema com o áudio. O segundo trabalho pediu para pular por conta de um probleminha também. E aí eu passei para o terceiro imediatamente após. Tinha uma ordem de horário, né? Então, o Luciano provavelmente deveria entrar no horário que estava estabelecido para vocês. O que eu posso fazer é tentar passar para o quarto, que as meninas não estão aí, porque são minhas alunas. Ou a Raíssa apresenta agora. Tá tudo ok, Raíssa, para você apresentar? E aí a gente espera o Luciano. O que você acha? Porque eu perguntei para os meninos, eles disseram que poderiam apresentar, mas aí se tem o Luciano para falar... Ângelo, tá me ouvindo? Ih, gente. Oi. Sim. Ouviu o que eu falei? Então, não ouvi, que a minha ligação caiu aqui. O que acontece? O primeiro trabalho da Raíssa, ela estava com problema no áudio. Acho que ainda está, porque ela está falando aqui que eu estou tentando falar. Alguém está escutando, ninguém escuta a Raíssa. O segundo, que seria imediatamente após, o Robson Coelho Neves, também está com probleminha. Colega. E aí eu perguntei se o trabalho 3 poderia apresentar agora, por isso que os meninos entraram na frente. Mas como você disse que o Luciano queria fazer uma fala, ele provavelmente deve estar contando com o horário que estava estabelecido para a comunicação, que estava prevista para acontecer no número 3, né? Oi, eu já resolvi aqui o Robson. Robson já resolveu? Já. Então a gente começa com o Robson. Ok. A Raíssa, não sei se vai conseguir resolver o problema dela, porque ela ainda está sem áudio. Vou compartilhar aqui, tá? Tá, então a gente começa com translações e rotações no espaço via produto geométrico de multivetores, do campus Maracanã, com Robson Coelho Neves. Thaísa, vai tentando aí, Raíssa. Tá dando para ver aí? Tá dando para ver Cefet Maracanã, Cepex. Isso. Uhum. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Robson Coelho Neves, sou professor de matemática do Cefet Maracanã, do ensino médio e técnico, tá? Vou fazer uma breve apresentação sobre esse tema. Rotações no espaço via produto geométrico, ok? Uma breve introdução aqui histórica à álgebra geométrica, que é que dá conta do que eu vou fazer. Foi introduzida no século XIX por um matemático inglês, Clifford, né? E, basicamente, isso é uma generalização e uma unificação das ideias da álgebra dos quaternions de Hamilton e do cálculo geométrico de Grassmann. Ok? Bom, o problema foco aqui que a gente vai tentar desenvolver é esse problema aqui. O problema que seria, dado um ponto P, qualquer do espaço, uma direção D qualquer definida por um vetor unitário U, como girar esse ponto de um ângulo θ qualquer. Tá? Então, quem já estudou análise vetorial, né, no espaço, deve conhecer as operações produto escalar, produto vetorial, produto de número por vetor, soma de vetores. Agora, eu não sei se já chegou a resolver um problema desse tipo, gerar um ponto no espaço de um dado ângulo em torno de uma direção D qualquer, definida por um vetor unitário U. Então, essa parte aqui é só por curiosidade, até para comparar com o que eu vou apresentar,
aqui está como se deve fazer esse giro, em função do ponto P, que se quer rotacionar, ou equivalentemente num vetorzinho P, em função do ângulo θ que se quer girar, em função do vetor unitário U, que dá a direção da reta D. Então, repare que isso resulta numa expressão bem complicada, né? A expressão essa que aparece aqui, um produto vetorial, aqui um produto escalar, produto de número por vetor e soma de vetores. Então, basicamente, as operações da análise vetorial. Então, o meu objetivo aqui é mostrar como isso pode ser feito às custas de uma expressão bem mais simples do que essa aqui, mais do que isso, só em função de uma única operação, que é a chamada produto geométrico, como eu vou mostrar. Tá? Então, uma introdução necessária. Então, aquela anterior seria que a gente chama de uma solução via análise vetorial, que resulta numa expressão complicada, que envolve praticamente todas as operações da análise vetorial. Agora eu vou apresentar um outro ambiente em que essa operação pode ser executada, como eu disse, de maneira bem mais simples do que a anterior. Então, aqui algumas preliminares. Primeiro, que esse conjunto onde nós vamos trabalhar, chamado de G3, é um conjunto cujos elementos, chamado multivetores, acompanha esse modelo aqui, né? Os coeficientes de M0 a M7 são números reais. Essa base aqui de G3, ela compreende um número real, os 3 vetores unitários do espaço, E1, E2 e E3, e 2 entidades novas que são representadas dessa maneira, daqui a pouco eu vou dizer mais algo sobre isso, são o que a gente chama de bivetores, e além disso um trivetor. Então, o conjunto G3, cujos elementos são desse tipo, e denominados multivetores, munido das operações soma e produto geométrico, que eu vou definir daqui a pouco. Esse produto possui as propriedades associativa, distributiva em relação à soma, a existência do inverso, além de G3 ser um espaço vetorial normado com produto interno, é o que a gente denomina a álgebra geométrica do espaço, onde nós vamos nos deter um pouco, tá? Então, aqui um comentário que eu já falei sobre a base desse conjunto. É interessante notar que esse conjunto ele contém todos os números reais, ele contém todos os vetores do espaço, e, para quem conhece, contém quatérnios também, contém rotores, enfim. Mas nós vamos nos concentrar nos vetores gerados por E1, E2 e E3, que são os vetores do espaço R3. Bom, só para esclarecer o que vem a ser os bivetores, né, simbolizados dessa maneira, os bivetores eles resultam de uma operação do cálculo geométrico de Grassmann, que, geometricamente, essa simbologia representa um paralelogramo orientado. Então, repare, o conjunto G3 ele tem números reais, que são pontos de uma reta, ele tem os vetores do R3, que são as flechinhas, e os bivetores são, geometricamente, paralelogramos orientados, né? Tem módulo de direção e sentido, tal como as flechinhas. Da maneira como está definido aqui, 2 propriedades que eu vou precisar usar, da própria definição, dá para ver que o produto exterior de A por B não é exatamente o B por A, quer dizer, não é comutativo, na verdade, dá o simétrico por causa da orientação, mantém o módulo e a direção. Naturalmente, o produto exterior de A por A vai definir o número 0, né? Não vai ter o paralelogramo. Então, aquele E1 exterior, E2, que estão lá na base do G3, E1, E2, E1, E3, E2, E3, a interpretação geométrica para aquilo que a gente chama de bivetores é essa aqui, tá? Agora vamos ver como se interpreta
os trivetores que estão lá também na base de G3. Os trivetores são agora, na verdade, paralelepípedos orientados, que também possuem módulo, direção e sentido. Ele é como está definido aqui, já dá para perceber que essa operação produto exterior, ela tem a propriedade associativa, né? Agora, finalmente, chegamos à operação que vai resolver o nosso problema de rotacionar um ponto no espaço de maneira mais simples, que é o produto geométrico introduzido por Clifford. Repare que ele é definido a partir de duas operações. Uma que é o produto escalar, que é um derivado da álgebra dos quaternos de Hamilton, e o produto exterior de Grassmann. É uma soma dos dois. Tá? Vou citar aqui 3 propriedades, depois mais 2 que serão utilizadas mais na frente. É fácil ver que se eu tomo 2 vetores do G3, quando eu falo de vetores do G3, são vetores do R3. Tá? Se eles são ortogonais, o produto escalar é 0, então o produto geométrico coincide com o produto exterior nesse caso. E se eu inverter a ordem dos fatores aqui, o produto escalar, como ele é comutativo, ele continua 0. Como já vimos, o produto exterior não é comutativo, vai dar o antissimétrico, portanto, o produto geométrico, tal como o produto exterior, ele não é comutativo. Na verdade, B vezes A não é A vezes B, é menos A vezes B, como aconteceu com o produto exterior. Se estamos falando de um vetor unitário, o quadrado desse cara, ou o produto geométrico dele por ele próprio, pela definição, aqui vai dar 0, A escalar vezes A. A escalar com A é o quadrado do módulo, como ele é unitário, isso aqui vai dar 1. Tá? Então, vetores de G3 são unitários, tem quadrado igual a 1. E aqui é uma propriedade que eu vou precisar utilizar também, que diz que a soma produto geométrico de AD com B vezes A é 2 vezes o produto escalar. Ou, se você quiser, o produto escalar de 2 vetores de G3 é a metade dessa soma aqui do produto geométrico de AB por BA. Bom, com essas propriedades, a gente já pode dizer como se deve multiplicar 2 multivetores a partir da tabela de multiplicação dos elementos da base de G3. Tá? Então, essas propriedades que eu listei são suficientes para construir essa tabelinha aqui, de maneira que possamos multiplicar quaisquer 2 elementos de G3. Peguei aqui 2 elementos de G3, são os elementos do R3, aplicando essa tabelinha aqui de multiplicação, esse produto daria uma coisa desse tipo. O interessante aqui é perceber que M1 e M2 são elementos do R3, mas o produto dos dois, repare, é um elemento de G3, mas não é um elemento do R3, né? Ele é formado por um número real, mais combinações dos 3 bivetores. E1 é 2, E1 é 3 e E2 é 3. Tá? Esse produto foge do R3, mas continua em G3. Bom, agora o passo seguinte é, utilizando a operação produto geométrico, mostrar, ainda não vou falar da rotação, vou mostrar como se pensa a reflexão de um vetor de G3 em relação a um plano dado. Então, a ideia aqui é considerar um vetor P de G3, um vetor unitário. Tomamos aqui um plano π, do qual o vetor U é perpendicular, e a nossa intenção é olhar para esse vetor aqui, P', que é a reflexão de P em relação a esse plano. Então, a pergunta é, que contas eu faria em G3, utilizando a álgebra, né, do espaço, a álgebra geométrica, para obter P'. Bom, não é difícil ver, porque é o seguinte, primeiro, esse P duas barras aqui, que é a projeção
de P na direção do vetor U, né? A gente sabe como obter isso aqui da análise vetorial, né? Isso tem coeficiente produto escalar vezes o próprio vetor U, que no caso aqui o U sendo unitário, né? Se eu dobrar esse vetor aqui e emendar aqui o vetor P, veja que a gente fecha aqui um polígono vetorial, né? Esse polígono mostra que P', uma maneira de obter ele, é pegar esse vetor aqui e somar com P. Então, dito isso, considerando que essa projeção é conhecida, esse resultado, aquele resultado que eu deduzi, o produto escalar é a metade dessa soma, tem-se que esse vetor aqui, menos 2 vezes essa projeção, é isso aqui, e como P' é a soma desse vetor, menos 2 vezes P duas barras, com P, substituindo os valores, considerando também o fato de que U é unitário, portanto tem quadrado 1, né? Essa parcela aqui, menos P2 igual a menos P, somado com P some. Então a conclusão é que esse vetor aqui, reflexão de P, em relação a esse plano, do qual o vetor U unitário é normal, pode ser obtida por esse produto geométrico aqui, menos o vetor unitário U, vezes o vetor que você quer obter a reflexão, novamente vezes U. Tá? Agora, finalmente, chegamos à questão de como se rotaciona via produto geométrico. Para isso, a gente vai ter que pensar a rotação como uma composição de 2 reflexões. Então, vamos olhar aqui para essa figura, e ela ajuda a entender com mais clareza como isso vai ser pensado. Em primeiro lugar, os vetores U1 e U2 são vetores unitários perpendiculares a 2 planos que eu chamo de π1 maiúsculo e π2 maiúsculo, que eu não representei aqui para não sobrecarregar a figura, mas a interseção desses planos com o plano π, onde se situam os vetores unitários U1 e U2, estão aqui, ó. Essa linha aqui é a interseção do π maiúsculo 1 com esse plano π, e aqui é π2 maiúsculo com o plano π, está aqui a interseção. Então, o 1 ele é perpendicular ao plano π maiúsculo 1, o 2 é perpendicular ao plano π maiúsculo 2. Então, coloquei aqui em cena o ponto P, e aqui o ponto P após rotacionado de θ. Tá? Só que eu não saio de P direto para R, eu vou fazer uma reflexão intermediária aqui que vai gerar o ponto Q. Agora, vamos nos guiar aqui para entender qual é a relação entre o ângulo entre os vetores unitários, o 1 e o 2, e o ângulo de giro aqui do ponto P. Primeiro, vamos observar que se eu projetar P, Q e R sobre o plano π, eu teria aqui P', projeção de P, Q', projeção de Q, R', projeção de R. Então, como o ângulo entre o 1 e o 2, por serem perpendiculares a essas intersecções, são iguais, ó, esse ângulo aqui entre as intersecções dos planos perpendiculares a π é exatamente igual ao ângulo entre os vetores unitários 1 e 2, porque eles são perpendiculares a ambos. Tá? Então, supondo que P' faz um ângulo alfa com essa intersecção, a reflexão dele forma o mesmo ângulo alfa do outro lado. Supondo que essa reflexão forma um ângulo beta com π2, essa outra projeção aqui vai formar o mesmo ângulo beta. Então, isso significa que alfa mais beta é igual exatamente a metade de θ. Mas o giro que o ponto P vai sofrer corresponde aqui no plano π a 2 vezes alfa mais 2 vezes beta. Então, é por isso que, sendo esse ângulo aqui entre os vetores unitários igual a meio de θ, vai fazer com que esse giro sofrido aqui pelo ponto P até R seja o dobro disso, portanto, θ. Agora, a maneira de gerar o ponto
R, ou o vetor Rzinho, a partir do vetor P ou do ponto P, é simplesmente como o Q é a reflexão de P em relação a um plano, a gente aplica aquele teorema anterior uma vez, e depois, como o R é uma reflexão de Q em relação ao outro plano, aplica pela segunda vez. Fazendo isso, tá? O que está escrito aqui, aplica uma vez a Q, depois aplica mais uma vez em R, e a gente tem como resultado final a maneira de obter o vetor R ou o ponto R após o giro de θ. Repare que isso resulta apenas em produto geométrico, né? Entre os vetores unitários, o 1, o 2 e o vetor P, ou correspondentemente o ponto P que se queria girar. Tá? Então, repare uma solução via objetos pouco conhecidos e uma operação pouco conhecida, através de uma expressão matemática bem mais simples. Ela envolve uma operação só, que é o produto geométrico entre os vetores unitários e o vetor P, que é aquele que a gente gerou. Ok? Com isso eu encerro. Obrigada, professor Robson, pela Pois exposição. não. Quem tiver perguntas sobre essa apresentação pode colocar no chat, que ao final das 4 apresentações a gente retoma as perguntas, tá bom? Bom, dando sequência à mesa, vamos apresentar o trabalho Robótica no Ensino Médio, Propostas de Atividades, do campus Maria da Graça, com Ângelo Bruno Andrade Fiasca, Derek Arissa Werneck, Luciano de Melo Dias, Marcos Vinícius Teodoro Pinheiro da Silva. 15 minutos para a exposição, ok? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente está aqui nessa semana de extensão virtual. Quero saudar também a organizadora dessas comunicações hoje, a professora Luane, por quem a gente preza muito o trabalho. E é o seguinte, o nosso trabalho que a gente vai apresentar, eu vou passar a palavra para os alunos, já, porque eles têm muito mais a contribuir. Mas, enfim, é uma pesquisa que nós começamos a fazer envolvendo o conceito do STEAM, que é o Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Um trabalho transdisciplinar envolvendo a parte de robótica, a parte de computação, nesses conteúdos que a gente trabalha junto ao ensino médio. Eu sou professor de artes e trabalho eventualmente, e isso tem ganhado espaço ao longo da nossa prática aí nos últimos anos, de utilizar elementos da robótica e elementos da eletrônica como atividades de laboratório na parte de artes, especificamente para o nosso trabalho que tem uma parte voltada para o cinema e para as mídias audiovisuais. Enfim, feita essa contextualização, eu vou passar a palavra rapidinho para o meu colega Ângelo, com quem a gente tem o prazer de trabalhar juntos já há algum tempo. E ele é professor de física, vai poder falar um pouco mais sobre a visão de física dele em cima dessa nossa prática, tá? E daí a gente vai ter os alunos apresentando o que a gente elaborou até agora. Muito obrigado, eu vou passar para o Ângelo, por favor. Boa tarde a todos, tudo bem? Prazer estar falando com vocês. Aí o Luciano, grande parceiro, professor de arte lá do Cefet Maria da Graça. Eu também fui professor substituto lá entre 2018 e 2020, né, esse ano, terminou meu contrato, mas uma coisa muito legal que a gente fez lá foi a parceria nesse projeto, né, que trouxe bastante qualidade aí no ensino de física e de arte, nesse contexto do STEAM, que o Luciano citou agora, né, e a gente gostaria de falar um pouquinho sobre os objetivos desse projeto, né, no ensino de física. A gente notou que essas
aulas, né, no segmento STEAM, elas procuram trazer aulas mais atraentes, motivadoras, né, para os alunos de automação, e inovação também nas práticas experimentais. A gente percebe que as aulas de laboratório ficam mais ricas, né, e costumam atrair mais atenção dos alunos. O uso do Arduino também no projeto, né, favorece a obtenção de dados físicos, né, a partir dos sensores. A gente consegue promover também uma interdisciplinaridade grande, né, entre, no caso, física e arte. A gente consegue estimular, né, a criatividade dos alunos, fazendo-os trabalhar de forma colaborativa também, né, e assim potencializando a aprendizagem dos conceitos físicos e também a investigação científica, né, e a descoberta de novos caminhos aí na educação. Eu queria, antes de passar para os alunos, Marcos e Derek, né, agradecer a parceria deles no projeto também, a dedicação, e a apresentação a partir de agora fica por conta deles aí. Bom, grande abraço. Obrigada, Luciano. Ângelo, agora Marcos e Derek para a apresentação do trabalho. Estou só colocando o slide aqui. Vou Beleza. começar dando uma boa tarde para todo mundo. Muito obrigado por vocês terem comparecido. E explicar um pouquinho mais sobre o que a gente desenvolveu no projeto, né? Da ideia inicial até o que a gente tem feito hoje. Aí nós temos a apresentação dos alunos, eu e o Marcos Vinícius Teodoro, e os dois orientadores, o professor Ângelo e o professor Luciano. E temos aí o nosso método de ensino utilizado para levar mais uma interação melhor nas aulas, e que foi utilizada nas aulas de física e nas aulas de artes. Tanto eu quanto o Marcos Teodoro, e junto aos professores, nós utilizamos do Arduino, que é um microcontrolador que, junto com complementos, que podem ser sensores analógicos ou digitais, eles conseguem levar situações que nós vemos na aula para situações reais, situações físicas. Nós acreditamos que assim o ensino tem sido mais fácil. E assim os alunos têm pego melhor a matéria, têm compreendido melhor. Esse daí é o microcontrolador que nós utilizamos. Por que nós utilizamos o Arduino? Porque ele é um microcontrolador barato, é fácil achar ele no mercado, e ele é de uso simples. E parte das nossas aulas também explica bastante sobre programação na linguagem C, que é o básico utilizado para que você consiga fazer com que os projetos funcionem no Arduino. No ano passado, na CPEX 2019, já com o uso do projeto, aí tem uma foto do minicurso que nós desenvolvemos para levar, foi um minicurso aberto para a escola e para pessoas de fora, para levar um pouco mais da robótica para a galera que não conhece, né? Para os leigos, para as pessoas que não conhecem. E dessa maneira, a gente chegou na conclusão de que, com o uso da robótica, tem se tornado muito mais fácil o processo de aprendizagem, porém, com os minicursos e as aulas dentro do Cefet, a gente se limitava apenas aos alunos do Cefet ou funcionários. E aí surgiu a ideia da gente criar uma plataforma online para a gente poder propagar o ensino de robótica para qualquer pessoa. E aí nasceu o nosso site, que é o roboticanaeducação.com. O Marcos agora vai explicar um pouco mais sobre as partes técnicas do site, como foi o desenvolvimento, etc.
Boa tarde a todos, primeiramente. Eu sou o Marcos, como o Derek já disse. Espere um pouquinho que eu vou estar compartilhando aqui a minha janela. Acaba mostrando, né, o site que nós vemos desenvolvendo ao longo do tempo. Pronto. Vocês conseguem ver a tela? Creio que todos conseguem ver. Então, a primeira coisa que nós podemos ver aqui é uma saudação no nosso site. Na programação, nós prezamos por algo até bem futurístico, trazendo, né, ao tema robótica. E nós, como o Derek mesmo já disse, nós prezamos pela entrega, pela propagação da robótica, porque o que acontece muitas vezes, até mesmo durante o ensino médio, as pessoas, por exemplo, no segundo ano de automação, que é o curso que eu e Derek nós estamos, apenas no segundo ano que nós somos apresentados à programação em C, e logo em seguida nós somos apresentados ao Arduino, a plataforma Arduino, a plataforma de programação, e a eletrônica por parte do Arduino, porque o Arduino ele requer também uma área de eletrônica, que você saiba montar os componentes, que você saiba distribuir a energia pelas partes para que nada se queime, nada se perca. Então, o nosso objetivo é trazer isso de um meio mais simples, porque quando temos, por exemplo, jovens como nós explicando algo como robótica, já dá de cara uma ideia de que a robótica não é algo tão complicado assim, e que mais pessoas poderiam se interessar por isso. Esse é o objetivo do nosso site. Mais abaixo, nós temos aqui duas janelas interativas, onde uma já de cara leva você à parte onde explica o que é o Arduino, como ele funciona. Nós decidimos colocar isso aqui na primeira parte do site, porque nós acreditamos, como o Derek disse, que pessoas leigas que não saibam basicamente nada sobre programação, sobre eletrônica, possam acessar o site. E aqui, para pessoas que já têm alguma experiência, poderem ver os nossos projetos. Mais tarde eu vou mostrar para onde esses dois blocos interativos eles nos levam, mas vamos descer um pouco mais na página. Aqui nós temos um pequeno texto separando mais 4 pequenas janelas, onde nós sempre vamos ter as experiências mais novas que foram lançadas nessa página de projetos. Nós teremos aqui elas bem abreviadas e com uma pequena imagem demonstrando a montagem do circuito que vai ser feito. E logo abaixo nós temos uma parte dedicada ao grupo, onde, clicando nesse botão, nós seremos levados à página onde mostra algumas informações sobre o projeto, sobre onde ele é desenvolvido, como, quem são os participantes e os membros. Então, nós vamos aqui primeiro para o link o que é Arduino. Vamos ver onde ele nos leva. Ele nos leva a essa página, clicando aqui no menu principal do site, nós podemos ver aqui a aba Ensino. Nós temos aqui um texto que foi sugerido pelo nosso professor, um texto muito interessante, falando sobre como o mundo se encontra conectado e como a tecnologia interage com o ser humano, e nós podemos também trazer isso para as nossas escolas, para o nosso ambiente de sala de aula. Nós podemos mostrar a interação não só entre artes e física, nós podemos também mostrar a interação entre a robótica, que é uma matéria normalmente não é dada no ensino médio aos alunos e que pode ser mostrada em contextos como a física e artes. Por exemplo, em um modelo de LED, você tem tanto a matéria de artes, que seria a teoria da cor, quanto você tem a matéria de física, em que seria a frequência, em que frequência aquela luz está sendo emitida, a intensidade da luz, você tem ali a elétrica no circuito, você tem ali muita coisa para explicar dentro de várias matérias, o que nós chamamos de interdisciplinaridade. Aqui descendo, nós vamos ter um pequeno texto mostrando abaixo para conhecer o Arduino. O Arduino é essa pequena placa e nós começamos explicando o que são as portas. O Arduino ele tem pequenos blocos com furos distribuídos na parte superior e inferior dele. E essas portas servem para conectar, como o Derek mesmo disse, aos componentes com que ele interage. Podem ser sensores, atuadores, como os LEDs, como motores. E mais para baixo nós vamos mostrando a diferença entre elas. As portas digitais são essas superiores aqui, trabalham mais com atuadores, por exemplo, botões, LEDs. Você pode trabalhar com motor, do que essa parte de baixo,
que eu vou mostrar aqui embaixo, são as portas analógicas. Essas já trabalham mais com sensores, como, por exemplo, o LED RGB. Por quê? As portas digitais, trabalham com sinais interpretados por 0 ou 1, que são 5 ou 0 volts. Não varia entre isso, 5 ou 0, 0 ou 5. Já as portas analógicas, o sinal elétrico ele pode variar em casas decimais, e por isso existem as portas analógicas. Por exemplo, o LED RGB, quando você coloca um pequeno potenciômetro, mexendo e rodando o potenciômetro, você pode alterar a intensidade da luz, você pode alterar a frequência da luz, a cor dela. Nós também temos aqui uma das portas também mais importantes do Arduino, são as portas de referência e alimentação. São as portas que servem para colocar funções a mais no Arduino, como religar ele no botão, no pino que nós temos reset, colocar um botão externo ao Arduino, já temos um aqui em cima, para resetar. Mas se por acaso você estiver guardando o Arduino em uma caixa e o projeto estiver fora dessa caixa, você pode utilizar esse pino reset. Nós temos os tipos de voltagem, nós temos 5 volts, 3.3 volts. Não são todos os equipamentos, os componentes do Arduino que trabalham com 5 volts, porque senão eles podem queimar. Nós temos o terra, nós temos o aterramento para evitar que os componentes também sejam queimados. É para onde a energia é desviada caso haja alguma alteração no valor de voltagem. E descendo mais um pouco, nós vamos falar sobre a porta USB, que é como nós conectamos o Arduino a um computador, a um notebook, por exemplo. Por ele, nós passamos a energia do computador ou do notebook para o Arduino e também passamos o código, a programação para que ele execute. E temos aqui, eu digo que a protoboard, né, essa placa protoboard, é o parceiro do Arduino, eles trabalham sempre juntos, porque é na placa protoboard em que você monta juntamente com o Arduino. Agora nós vamos para a terceira página, que é a página que projetos. Nós já temos registrados 4 projetos, 2 sugeridos por mim e pelo Derek, que é o mais básico, ensinando como a programação em C funciona, ligando um LED e piscando um LED. O terceiro aqui foi recomendado pelo professor Ângelo de Física, e o quarto aqui foi recomendado pelo professor Luciano. Gostaria de entrar em específico pelo professor Luciano, porque aqui nós temos links de aulas, de videoaulas no YouTube, que vão falar sobre o conteúdo, e é assim que nós queremos que alunos entrem aqui e que não entendam só como programar, só como fazer a parte robótica, a parte elétrica, entendam a questão da interdisciplinaridade, a relação que o Arduino tem tanto com física quanto com artes. Nós temos aqui abaixo uma lista de componentes. O que eu preciso comprar, por exemplo, para fazer esse experimento? Nós temos aqui o esquema de montagem detalhado aqui embaixo em um texto. Tudo do jeito mais simples possível para que, por exemplo, crianças que estejam chegando, por exemplo, ao ensino fundamental 2, por exemplo, um jovem, um adolescente que esteja com 12, 13 anos, possa entrar dentro de uma sala de aula do seu professor de física, por exemplo, e ser explicado alguma coisa da física, por exemplo, a mecânica, através de um servomotor. E aqui nós temos a programação, que é um texto que pode ser copiado e colado no aplicativo de programação do Arduino. É justamente isso que nós queremos. Entre as barras aqui, nós temos a explicação de cada linha do código. Essa linha aqui define o que acontece quando o Arduino liga. Essa aqui define o LED vermelho como destino do sinal. Que LED vermelho? Esse LED vermelho, a parte do LED RGB que indica que liga a luz vermelha. Logo abaixo nós temos aqui uma pequena foto da plataforma em que nós programamos. E aqui temos um pequeno aviso. Verifique e carregue o código. A verificação é composta por esse botão, que é um pequeno certinho. E esse botão aqui, que é uma setinha, ele é responsável por pegar o código que está no seu computador, está na sua tela, e transferir ele para o Arduino. Logo abaixo nós mostramos o resultado final. Coloquei uma foto que demonstra como será
o resultado final, a combinação, as combinações possíveis das cores. E vem mostrando aqui. A primeira é o LED RGB com o vermelho, depois ele troca para o verde. De acordo com os botões aqui, com a alteração dos botões de ligado, desligado, você pode trocar as cores e testar essas combinações dentro apenas do sistema RGB. Nós temos o azul, nós temos agora o amarelo, o magenta, o ciano e, por fim, misturando todas as cores, nós temos o LED branco. E isso é muito importante. Nós mostramos como funciona, porque se porventura o código estiver com algum erro, a pessoa pode voltar aqui, o usuário que estiver utilizando do site para se apoiar, pode vir aqui, olhar a programação de novo, ver se ele fez alguma alteração. Ele pode vir aqui na montagem dos componentes novamente, e ele pode olhar aqui tranquilamente, ele pode olhar onde cada fio está conectado e para onde ele vai, como são as conexões, já mostramos como é que são as conexões da placa-mãe. E por fim, mas não menos importante, nós temos a parte que fala sobre o projeto. Projeto desenvolvido no Cefet Campus Maria da Graça. Nós normalmente nos reunimos sempre às terças-feiras, no nosso horário do nosso encontro. Nós nos encontramos no laboratório normalmente. Fazemos experiência tanto envolvendo artes como envolvendo física. E nós temos aqui uma foto do Derek, uma foto minha. Nós somos ambos alunos de automação industrial atualmente. Estamos no 2º ano. Uma foto dos nossos professores orientadores. E eu acho que é isso. Isso nós queríamos apresentar para vocês, dizer que o site está disponível a qualquer momento. Se porventura o site estiver em manutenção, nós iremos avisar, nós teremos um aviso aqui, e o site vem e vai sofrendo mais atualizações conforme o tempo. Nós ainda estamos tentando, isso é importante avisar, nós ainda vamos configurar o site para que ele possa ser acessado pelos smartphones. Infelizmente, ele ainda só pode ser utilizado pelo navegador, né, dos computadores. E uma dica para quem for utilizar, por exemplo, eu estou utilizando aqui, dependendo do tamanho da sua tela, pode ser que você tenha que alterar o zoom, mas isso eu acredito que não vai ser empecilho nenhum para a experiência de ninguém, entendeu? Então, estamos ainda em processo de desenvolvimento, o site vai se melhorando cada vez mais. E eu queria agradecer a presença de todos aqui. Muito obrigado. Obrigada a vocês, parabéns, Ângelo, Luciano, Marcos, Derek, a equipe do projeto, obrigada pela participação de vocês. Raíssa acha que resolveu o problema do microfone, quer falar alguma coisa, Raíssa, para ver se a gente escuta? Oi, estamos. Agora, Raíssa, você está ok? Então, você pode ser a 4ª apresentação? Tudo bem. Pode ser, que a gente segue a ordem, tá? Ok. Então, seguindo, agora a gente tem a apresentação do trabalho Robótica no Ensino Médio, Propostas de Atividades, a comunicação número 4, do Campus Nova Iguaçu, Naíse Charles Lins e Raíssa dos Santos Freitas. Lembrando, gente, que vai passar uma lista de presença, não esqueçam de assinar antes de deixar a sala para fins de certificação, tá bom? A Nicole, que é a nossa monitora, está com um probleminha de internet, então a gente vai ter um outro monitor no lugar da Nicole, mas ela já deixou aqui o link da lista de presença, então vocês já podem ir assinando, ok? Raíssa e Naíse podem colocar a apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho só uma dúvida. A nossa apresentação, né, tem uma atividade que os alunos, quem está apresentando, né, quem está vendo, no caso, pode fazer ao mesmo tempo que a gente vai estar apresentando. Então, eu queria saber se eu posso compartilhar o link da atividade rapidinho. Pode. Eu acho melhor, Naíse, colocar no chat, porque aí as pessoas acessam. Sim, eu estou pegando aqui, enquanto isso eu vou abrindo os slides, ok? Beleza, pode ser. E a lista de presença já está disponível, tá bom? Tudo bem. E aí a gente encerra, depois da comunicação número 4, a gente vai encerrar a sessão com o trabalho da Raíssa, que já conseguiu resolver o problema do áudio. O formulário está indicando como inexistente. E, ó, Marcos Vinícius deu esse feedback. O formulário não está funcionando, menina.
compartilhar aqui no chat, tá? O link da nossa atividade. E eu vou só pedir para vocês não entrarem nesse primeiro momento, porque a gente vai fazer uma pequena explicação. E aí, quando puder, né, já acessar, que acho que vai ser o melhor entendimento de todos, eu dou ok para vocês. E eu só vou pedir desculpa se ocorrerem alguns barulhos aqui, porque o meu vizinho tá em obra, né? Então, infelizmente, eu não pude controlar isso. Bom, assim que vocês estiverem ok, já pode apresentar, tá bom? Tudo bem. O slide tá carregando aqui. Eu só esperando mesmo. Beleza. Tudo ok aí com os slides? Então, eu acho que é carregamento da plataforma mesmo, porque ele já tá subindo. Só não tá aparecendo. Ah, tá. Vocês estão com autorização para compartilhar a tela, né? Acho que sim, agora acho que vai abrir certinho. Pelo Beleza. menos ele deu Tá uma carregando aqui. Isso. Eu até fui ver a conexão na internet, mas a internet tá ok aqui. É coisa da tecnologia. Então, vamos lá. Começando. É com a Raíssa. Calma aí que tá entrando, para mim não me perder. Foi. Ok. Primeiramente, boa tarde, gente. Espero que esteja tudo bem. Obrigada pela presença. Meu nome é Raíssa, eu sou aluna extensionista do projeto Cefet Além dos Muros, juntamente com a Anaís e a nossa coordenadora Luane. Então, a gente vai explicar um pouco sobre o que é o projeto em si, o Cefet Além dos Muros, e o projeto que a gente está apresentando agora na CEPEX, que é o Chapéu Seletor. Bom, o Cefet Além dos Muros é um projeto de extensão que tem o objetivo de promover e divulgar a educação tecnológica na Baixada Fluminense. Ele é muito interessante porque existem muitos alunos do ensino fundamental que não conhecem as escolas de ensino técnico, que não têm essa noção. Eu, por exemplo, eu não conhecia. O que foi, Neide? Rapidinho, é porque alguém acabou desconectando o slide, ele saiu sozinho, não sei o que houve. Saiu, não. Pra mim, ele desconectou total aqui. E aí eu não consigo passar. Não sei o que houve. Vou tentar colocar de novo. Tá. Mas se quiser, pode ir apresentar, né? Eu te acompanho. Não, eu vou continuando, tudo bem. A parte importante é só os prints. Então, eu não conhecia o Cefet. Eu fui conhecer porque o meu tio virou professor da graduação, então ele falou para mim fazer o concurso e entrar. Aí eu consegui, hoje eu estou aqui no 3º ano. Enfim, antes desse cenário atual, né, que a gente está vivendo, os alunos extensionistas do projeto Cefet Além dos Muros iam até as escolas de ensino fundamental para apresentar os nossos cursos técnicos e tudo que o Cefet tinha a oferecer. Além disso, muitas escolas e cursos pré-técnicos faziam visitas guiadas pelo campus e aprendiam um pouco sobre cada curso, professores e alunos. Eles poderiam, assim, visitar o campus, falando com o projeto Cefet Além dos Muros, falando com a Luane, e eles visitavam as salas e todos os ambientes que a gente tem a oferecer lá. Mas, infelizmente, com essa pandemia, a gente teve que se adaptar, né? Então, a gente migrou as nossas atividades para as redes sociais. A gente já tinha o Facebook, aí a gente criou um Instagram e agora a gente está desenvolvendo um Twitter. A gente também teve um alcance mais direto com os alunos atuais, os nossos próprios alunos, através do WhatsApp, porque, embora a gente não tenha um WhatsApp do projeto, a gente usa o nosso WhatsApp pessoal para poder compartilhar as atividades do projeto nos grupos da escola e das turmas. Essa interação foi muito boa para aumentar a visibilidade e a popularidade do projeto, porque, embora fosse um projeto de alunos para alunos,
muitos alunos dentro do Cefet não conheciam essa atividade, essa iniciativa que a gente tem. Então, a gente tentou envolver mais eles. A gente pediu a opinião deles para fazer um questionário que eu queria que a Anaísa mostrasse, mas não está dando, né, Anaísa? Então, já está aparecendo para vocês? Porque eu tive que mudar e transferir para a tela do meu computador, porque o slide, por algum motivo, não estava indo. Não está aparecendo para mim. Deu um retorno se está compartilhando ou não. Tá compartilhando sim. Tá, então eu vou deixar aqui. Para mim não tá. Você vai compartilhar. Não, tudo bem, não tem problema se eu não ver. Então, você pode explicar se você estiver vendo? Porque é só o questionário e São a questão dos vídeos. As perguntas, sim. Acho que apresenta para todo mundo, né, o que é o Cefet Além dos Muros e como a gente adaptou, né, o projeto em meio à pandemia, que foi o que a Raíssa estava falando anteriormente. Então, esses 2 pontos são mais para vocês conseguirem acompanhar, né, enquanto a Raíssa estava falando. E aqui é o print, né? Se a Raíssa quiser falar, tá na foto dos prints, Raíssa, se você quiser falar um pouquinho. Eu não tô vendo nada, querida. Não, mas enfim, tá igual. Tá no print do primeiro. Qual a palavra que define seu curso? Assim, então, essa questão foi que a gente tentou envolver mais os alunos atuais. Então, a gente pediu a opinião deles para eles, assim, darem a opinião e também para eles poderem ver mais o projeto, para eles participarem. Ai, meu Deus, estou tão nervosa. Enfim, eu acho que é isso, né? Isso eu não tenho muito mais que falar, não, porque o importante é o chapéu seletor que você vai explicar. Tudo bem. Então, eu estou recebendo mensagem aqui de algumas pessoas que são conhecidas e estão comigo no WhatsApp, e falaram que não está aparecendo a minha tela para eles. Aí eu queria ver se por acaso, Luane, o pessoal pode abrir, né, o microfone para poder falar. Não sei se pode. Eles podem colocar no chat, no caso, as respostas que vocês estão perguntando? Não, então, é só para saber se está sendo apresentado para eles, porque por algum motivo a plataforma do Teams não está apresentando o slide para alguns. Ah, sim. Ó, tá aparecendo para mim, o pessoal tá respondendo aqui, tá dizendo que sim. Tá, ok. Então, eu vou continuar aqui a minha explicação. Isso. Bom, como a Raíssa falou, né, a gente tinha uma forma de adaptar, né, de atividade no Cefet lá presencialmente, levando alguns alunos de outras escolas, de cursos preparatórios, e a maioria deles, né, a grande maioria, eram alunos do 9º ano, ou que talvez já estivessem no primeiro ou no 2º ano, mas tinham o desejo de entrar para o Cefet. E com a pandemia, né, com toda a situação de 2020, a gente teve que adaptar o projeto, assim como, por exemplo, aqui a escola se adaptou, né, o uso do Teams para as aulas, nós adaptamos e resolvemos fazer uma atividade e que envolvesse os alunos que já estão, né, os alunos que já são da instituição e os alunos que ainda pretendem, né, entrar. Então, a nossa atividade foi a escolha do chapéu seletor do Cefet de Nova Iguaçu, chamando, né, os alunos, por isso que é o Vamos Jogar. A ideia veio, né, como eu coloquei no primeiro ponto, com a ideia da saga do Harry Potter, que é bem conhecida. E, assim, a ideia é porque no nosso Cefet, né, de Nova Iguaçu, são oferecidos 4 cursos, e cada curso tem a sua própria cor, né? Aqui, por exemplo, a automação industrial é vermelho, enfermagem é o verde, informático amarelo e telecomunicações azul. E por uma coincidência, né, acaba casando com as casas, né, as cores das casas de Hogwarts também. E nós resolvemos fazer o quiz, que eu vou apresentar aqui, ó. Apresentando os 4 cursos, né? A gente não pode falar muito aqui, porque, por exemplo, eu e a Raíssa, nós somos do 3º ano de informática, então o que a gente pode falar é sobre o nosso curso, mas não exatamente sobre os outros, né? Então, por isso nós fizemos, né, a atividade do quiz, vai passar aqui para vocês, ó. O chapéu seletor Cefet Nova Iguaçu, que tem no início, né, uma breve explicação. Se vocês, por acaso, quiserem abrir o link que eu mandei no chat agora, vocês vão conseguir me acompanhar, tanto nessa primeira parte quanto nas perguntas, e podem ir respondendo também.
Então, nós tivemos essa preparação, né, da mudança agora, passando para a área virtual, para ajudar os alunos a conhecerem os cursos e a unidade. E fizemos perguntas, né? Vale ressaltar que essas perguntas foram feitas por nós, alunas, com a ajuda da Luane também. Mas elas são perguntas, mas assim, relacionadas ao que os alunos querem, né? O que as pessoas vão querer para o futuro, como profissão. Perguntas mais pessoais, no sentido de gostos, né? Do que a pessoa prefere trabalhar, prefere ler no momento livre que ela tem. Lugares que, por exemplo, ela prefere trabalhar, ou lugares em que, por exemplo, algum tema, né, como essa pergunta 3, do que, por exemplo, ela prefere escolher para um estudo, se ela fosse fazer parte de algum estudo na universidade. Então, essas perguntas são algo bem simples mesmo, né, mais para essa interação, essa ideia bem lúdica com os alunos. São 10 perguntas no total, eu vou passando aqui, até para a gente não estourar o tempo. E, por último, né, nós temos essa pergunta 10, que é como você se define, sendo que esse dedicado e racional, como estavam lá nos outros slides, seriam os termos que o curso de automação, né, os alunos do Cefet já de automação, escolheram para definir, né, como é o curso, como eles têm que ter, né, para estar lá, para continuar e para se formar futuramente. Em segundo, humanitário e prestativo, nós temos enfermagem. Em terceiro, como dinâmico e determinado, nós temos informática. E, por último, em telecomunicações, nós temos o persistente e flexível. Com isso, né, no final, eu não sei se por acaso tem alguém respondendo o que eu mandei lá no link, o quiz, mas no final a pessoa ela vai ter um retorno, né, do que seria mais interessante de acordo com os gostos dela, de acordo com o que ela respondeu. E aqui nós temos, uma mesma ideia, o que mudaria no caso é o logo, né, para cada curso. E temos um link também, que é o link para a nossa página do Instagram, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, onde, para ter uma interação, né, entre principalmente esses novos alunos, né, pessoas interessadas em entrar, e os alunos já que estão, né, na escola, nós colocamos uma publicação com vídeos, nós pedimos para alunos já formados ou que estão no terceiro ano, fazerem um videozinho de no máximo 2 minutos para colocar, né, na nossa página do Instagram, que é essa do meio aqui. E lá eles falaram um pouco sobre o que é o curso, sobre como foi a experiência, qual o nível maior, né, de dificuldade. Eu, como experiência, eu também fiz o vídeo para informática. Eu posso dizer que, no meu ponto de vista, a maior dificuldade, eu acho que é a adaptação inicial, né, para você se acostumar com o novo local, com novos horários de estudos. A partir de agora, você não vai ter só o médio, né, o ensino médio, você tem o médio técnico, então você também precisa se organizar para conseguir dar conta dos dois. Então, na minha opinião, conversando com outros alunos também, esse seria o momento de maior dificuldade, né? Porque depois você faz muitas amizades, você tem experiências boas e ruins, como em qualquer outro lugar, você vai conseguindo se adaptar. E é um lugar muito bom, porque você aprende e, querendo ou não, você já sai dali com uma profissão também, você sai dali com um técnico, né? E, por último, eu só gostaria aqui, né, tá na página aberta dos perfis, como a Raíssa falou, a nossa interação teve que ser muito virtual, né, por a gente não poder mais estar presencialmente. Então, nós já tínhamos o Facebook, que é essa primeira página que está aparecendo aqui. Se por acaso a Luane permitir, eu posso compartilhar os links das 3 redes, né, para o pessoal começar a seguir, porque a gente pretende continuar com outras atividades para apresentar a escola e os cursos. No meio temos o perfil do Instagram, né, que eu falei que foi o nosso maior engajamento, né, em questão de conseguir mandar link para alunos, fazer novos posts, chamar o pessoal. E, por último, temos o Twitter, que foi criado há pouquíssimo tempo, mas nós já temos também um engajamento muito bom, porque ali esse print foi tirado logo no início, né, assim que a gente criou a página, mas nós já temos bons seguidores, principalmente lá os alunos do Cefet Nova Iguaçu, mas isso fica livre, né, para os outros Cefets também. E é isso, eu queria adicionar, né, que, como eu falei, a gente vai continuar com novas atividades. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa apresentação, um pouquinho, né, dessa nossa proximidade com vocês, mesmo que virtualmente. E eu queria adicionar que nós usamos, né, nesse primeiro momento, porque a gente não esperava toda essa situação de 2020, nós utilizamos um site, né, para fazer esse quiz, mas nós pretendemos também, né, como um passo futuro,
como nós somos de informática, temos um maior acesso, uma maior ideia com a linguagem de programação, com linguagens, né, de programação, na verdade. Nós pretendemos fazer o nosso próprio site, que lá vai ter a parte do KISS, pode ter uma página para falar em si sobre os cursos de automação, de informática, entre outros. E é isso, muito obrigada pela atenção de todos, e por aqui eu finalizo a apresentação. Obrigada, Naís e Raíssa. A Raíssa está com uns probleminhas de acesso ao Teams, acho que ela não consegue falar, mas acho que ela está ainda na sala. E nós vamos à nossa última apresentação da tarde, que é o projeto Bem-vindo ao Cefet, a comunicação 1 do campus Maracanã. Raíssa Braga Mello da Silveira Soares, para finalizar a nossa sessão. Obrigada, meninas. Tudo certo com o áudio? Vamos lá. Raíssa que está falando? Sou. Então, a gente está conseguindo ouvir, Raíssa. Graças a Deus. Gente, lembrando que o link da lista de presenças já está disponível, tá bom? Então, não esqueçam de assinar antes da gente finalizar a sessão para fins de certificado. Então, boa tarde, meu nome é Raíssa Braga, eu sou do projeto Bem-vindo ao Cefet já há 2 anos, é o meu segundo ano do projeto. Raíssa, só um instantinho, você vai passar slide? Eu vou, estou tentando abrir aqui. Tá, o Naís e Raíssa, vocês têm que tirar a apresentação de vocês. Os monitores, eu peço por gentileza autorizar a Raíssa para compartilhar a tela, para ela poder apresentar os slides, tá bom? Que ainda está aparecendo o Cefet Além dos Muros aqui. Mas eu já fechei. Eu já fechei tanto a transmissão quanto os slides. Para mim não tem mais nada aberto. Acho que pode ser um delay mesmo da plataforma. Mas Raíssa está conseguindo colocar os dela? Porque... Estou tentando. Eu posso fazer o seguinte, eu posso sair rapidinho, né, pra ver se por acaso some para todo mundo, que ainda tá aparecendo, e aí eu volto para a reunião novamente. Tá, pode ser. Ok. Aí vou ver se a Raíssa consegue compartilhar o dela agora. Apareceu aí para vocês? Porque para mim ainda está carregando. Oi? Desculpa, onde que está disponível a lista de presença? No chat. Foi 4. Eu fui 6. Apareceu? Tá aparecendo, Raíssa. O projeto Bem-vindo ao Cefet. Ok, então vamos lá. Novamente, é um prazer estar aqui. Meu nome é Raíssa. É meu segundo ano de projeto Bem-vindo ao Cefet e eu vou falar um pouco dele hoje. Bem, o projeto Bem-vindo ao Cefet, ele atende escolas de rede pública e privada sobre alunos de 8º e 9º ano para despertar a curiosidade por um ensino técnico no Cefet RJ. É coordenado pela coordenadora Clara Alves, que faz isso em companhia dos alunos bolsistas. No caso, esse ano somos eu e uma amiga Esther por um outro projeto. Nesse projeto, a gente apresenta todos os cursos da escola, explicando brevemente sobre cada um, e faz um tour pelo campus do Cefet Maracanã, que é onde eu estudo e onde a Clara trabalha atualmente. Esse projeto é agendado a partir de um formulário enviado para as escolas que demonstram interesse nele. Nesse formulário, nós pedimos informações quanto à quantidade de alunos, se algum deles apresenta alguma necessidade especial e quantos professores irão por visita para
ajudar no monitoramento desses alunos. Isso ajuda o projeto a não ter imprevistos e saber com que tipo de público a gente está lidando. Os cursos apresentados são os do Cefet Maracanã, sendo eles administração, edificações, eletrônica, eletrotécnica, estradas, eventos, informática, meteorologia e mecânica, segurança do trabalho e telecomunicações. Todos eles são apresentados a partir da ajuda de alunos voluntários, às vezes sendo eles estagiários do quiosque e do DEAC. No tour, nós começamos levando esses alunos visitantes ao quiosque para apresentar um vídeo geral sobre a instituição do Cefet em si. Apresentamos todos os cursos e as unidades do Cefet, contando sobre cada uma e falando onde cada curso reside. Em seguida, no tour, nós levamos os alunos para dentro das escolas. Começamos pelo Bosque, onde explicamos um pouco sobre a instituição e sua estrutura. Em seguida, fomos à coordenação de turismo e aí começamos a visitar os pavilhões, sendo eles eletrotécnica, segurança do trabalho, informática, edificações e mecânica. Contamos também com a ajuda de professores, coordenadores de cada curso, para poder entrar nas salas e os alunos visitantes terem um contato com o equipamento que eles usariam caso estivessem dentro do curso. Isso é muito importante porque tira o estereótipo de que o Cefet é um lugar muito difícil e impossível para os alunos passarem e incentiva a curiosidade deles de trabalhar com aquilo. Com isso, a gente tem um impacto social de incentivar a profissionalização técnica. Muitos alunos se veem animados com a capacidade de poder criar programas, trabalhar com rede elétrica, trabalhar com mecânica industrial, entre outros. E isso traz a eles uma perspectiva diferente, porque a maior parte deles vem de escolas pequenas e bairros limitados, então estão acostumados a saber desde sempre em que escola vão estudar e ser uma escola normal. É um projeto que busca a igualdade entre todos os alunos, sendo assim, oferecemos o serviço tanto para a rede pública e privada e tenta balancear, equilibrar a questão da desigualdade social que vem existindo na educação. Pois o Cefet, querendo ou não, é um direito deles, eles têm direito de estar ali, se prestarem concurso e conseguirem a nota para passar. E muitos estudantes ainda não enxergam isso quando estão em sua formação do ensino fundamental. No período de pandemia, o projeto vem enfrentando muitas dificuldades, porque sempre foi um projeto de muito contato. Então, desde o começo, os alunos vão à escola, conversam frente a frente conosco, até para estabelecer uma relação mais informal, uma relação mais direta, em que eles possam se sentir num espaço seguro. Com esse fator, na pandemia a gente sofreu um grave impacto, porém ele foi revertido. O projeto se juntou com o projeto Cefet em Evidência e criou uma página no Instagram. Nela, nós postamos vídeos, textos e interações com o público para informar coisas sobre o Cefet, sobre seus cursos, entre outros, fazendo assim com que eles tenham a mesma experiência do que uma visita, só que de modo online, prezando pela segurança da saúde de todos. No projeto, no Instagram, atualmente a gente adicionou a questão de colocar curiosidades sobre a instituição. Então, apresentamos projetos de alunos que, às vezes, se apresentam em eventos como a CEPEX, ou que tentam fazer alguma diferença para o Cefet, ou para outros lugares através das tecnologias presentes na instituição. E, para mim, é uma questão importante esse projeto continuar,
porque ele realmente faz uma mudança. Eu venho de escola pública da Zona Oeste, então é uma escola muito distante e às vezes a gente não tinha informação sobre instituições como o Cefet, a FRJ e Pedro II. Essas informações estão mais concentradas na área central do Rio de Janeiro. Então, muitos colegas de turma não tiveram informação sobre o Cefet e nunca despertaram curiosidade sobre estudar na instituição. Só nos é apresentado no 9º ano e, nesse momento, alguns dos alunos já têm a cabeça de que vão estudar em uma escola certa e que o Cefet é inviável para eles. Também apresentam muitos problemas de autoestima, considerando que, ao verem o Cefet, eles dizem que é uma coisa impossível para eles e que não tem perspectiva de passar para uma instituição de grande porte. Então, esse projeto, mesmo que por visitação só afete 1 ou 2 alunos, está ajudando no impacto social daquela escola e está incentivando alunos de anos seguintes a irem. Porque quando um aluno de uma escola passa, o aluno do ano seguinte começa a ver como se ele conseguisse passar, porque eles estão em cenários iguais. Então, isso é um incentivo a mais. Por isso que o Cefet teria que investir nesse projeto e seria importante para fazer uma ajuda à sociedade. Eu fiz um slide com algumas fotos dos anos anteriores. Essa escola foi na minha primeira visita e eles se demonstraram muito empolgados, ainda mais quando tiveram acesso às tecnologias. O pavilhão que mais despertou interesse foi o pavilhão de mecânica. E quando eles começaram a ver os moldes, quando eles começaram a ver os equipamentos e como eles podiam usar aquilo sendo alunos do Cefet, isso trouxe um ânimo que, para mim, mudou a concepção deles do que eles poderiam aprender em ensino médio. Alguns alunos não têm essa questão de achar que a escola pode transformar. Então, foi uma mudança, uma repaginada na opinião deles. Bom, esse foi o projeto, a minha apresentação, e eu agradeço. Raíssa, parabéns pela apresentação, parabéns pelo projeto. Esse projeto se assemelha muito ao Cefet Além dos Muros, que é o que a gente tem lá em Nova Iguaçu. E eu acho que é realmente muito importante, né, a gente cada vez mais, enquanto sistema, levar o Cefet para a comunidade externa, para que outros alunos também possam ter a oportunidade que vocês tiveram. Ok? Obrigada pela sua apresentação. Pessoal, nós temos 10 minutos para o encerramento da sessão. Agora está aberta perguntas. Quem tiver perguntas pode colocar no chat, tá? Para qualquer uma dos apresentadores. Eu tenho uma pergunta para fazer ao grupo de Maria da Graça. Não sei se o Marcos Vinícius e o Derek podem me responder aos professores. Eu queria saber como surgiu a ideia de juntar disciplinas tão diferentes, né, num projeto interdisciplinar como a Física e Artes, e como é que foi a recepção dos alunos quando viram essas disciplinas que são aparentemente diferentes se integrando em um projeto comum. Oi, quem está falando? Opa. Marcos? O Derek. Derek, entendeu a pergunta, Derek? Entendi. No começo, o professor Ângelo e o professor Luciano, eles sempre tiveram uma relação muito boa e eles que começaram, né? Eles tiveram a ideia inicialmente e convocaram a turma, o primeiro ano de automação, quando eu ainda era do primeiro ano, para fazer um processo seletivo para ver se os alunos se interessariam, se eles iam querer participar do projeto, e aí alguns alunos lá da minha turma, que era um atemente, se inscreveram, e eu e o Marcos fomos selecionados. E na questão da resposta aos alunos foi muito boa. É porque quando você pensa em física, normalmente os alunos pensam em algo muito abstrato, e, na verdade, a física ela é muito mais
física, né? Literalmente. Com o Arduino, a gente consegue fazer projetos físicos onde você vai ver as experiências acontecendo na frente deles e eles vão entender os conceitos e as fórmulas ali na hora. E a arte também é a mesma coisa. Você estudar a teoria de cor só no slide ou você estudar a teoria de cor podendo, na hora, estar lá combinando as cores com os potenciômetros e vendo que a frequência, que é a parte da física, pode influenciar na parte de artes, e tudo isso, no final, fica conectado de uma maneira orgânica. Eu acho que assim dá para os alunos entenderem muito bem as matérias. Obrigada, Derek, pela resposta. Parabéns mais uma vez pelo projeto. A Maria Carolina tem uma pergunta para a Raíssa, do projeto Bem-vindo ao Cefet. Qual curso eles mais se interessam depois de fazer o tour? E cursos sem pavilhão, como turismo, são desfalcados por não ter um espaço físico para a visita? Então, geralmente os cursos que eles mais se interessam após a visita são os cursos de mecânica e informática, são os que têm assim mais destaque, ainda mais porque nos pavilhões de mecânica a gente visita os 3, então os equipamentos são muito novos para eles e eles ficam animados. Além disso, alguns despertam interesse também pelo curso de enfermagem, mas em outras unidades, porque se é citado durante o vídeo. Algumas alunas, na minha primeira visita, me perguntaram bastante se eu sabia informações sobre o curso de técnico de enfermagem, mas eu realmente não soube responder. Cursos sem pavilhão, depende. Como eu sou do curso técnico de turismo, e eu apresento o curso técnico de turismo justamente no Bosque do Cefet, que é um dos lugares mais bonitos dentro da instituição, eu acho que os alunos ainda conseguem prender a sua atenção nisso. E, nesses casos, eu tento trazer sempre a questão do impacto social. Como estudante de turismo, eu gosto bastante do meu curso, então eu estou sempre panfletando ele e dizendo como ele é importante não só para lazer, mas também para conhecimento e diversidade cultural e essa conexão com as culturas. Então, quando eles sabem que não é só fazer visitas, eles ficam bastante interessados. O curso de administração eu não vejo muito interesse porque o pavilhão de administração não existe no Cefet, pelo que eu saiba. Eu conheço o corredor de administração, mas não tem salas com muita visibilidade para isso. Então, infelizmente, esse sofre um pouco de desfalque. Obrigada, Raíssa, pela sua resposta. Mais perguntas no chat? Nós temos ainda 5 minutinhos antes de encerrar a sessão. Com licença, Luane, desculpa. Luciano, fala. São muitas janelas, né? A gente se perde. Eu queria só ressaltar aqui um dos objetivos assim, do nosso projeto com robótica, especificamente com Arduino, é que a gente notou já, a partir dos conselhos de classe, reuniões anteriores, um alto índice de notas baixas em programação no segundo ano, que é quando se começa a estudar programação. E em parte, a gente acredita que isso aconteça. Eu fui aluno de eletrônica também no Cefet. Na época não existia ainda o Arduino, enfim, não existia assim, a gente ainda não trabalhava com programação, mas é uma falta de materialidade na coisa, sabe? As alunas chegam para estudar e fazem muita conta, e tem muita equação, e tem muito código para você escrever na linguagem de programação, e aí a gente para e pensa, mas para que isso? Como é que funciona, né? E aí, a partir da abordagem da robótica no primeiro ano, isso faz com que os alunos, as alunas já comecem a vislumbrar para que serve essa programação, de maneira que o estudo da programação no segundo ano seja mais palatável, digamos assim.
a gente ainda não tem respostas disso, porque estamos recém no segundo ano e agora com essa pandemia, sabe? Enfim, a gente retomou as aulas agora, há um mês e pouco, e não tivemos ainda como mesurar se houve alguma diferença no aproveitamento da disciplina de programação, mas isso é um ponto muito importante, assim, que faz com que a gente tente trazer esses conteúdos em uma outra abordagem no primeiro ano. Perfeito. Obrigada, Luciano, pelos esclarecimentos. Professor André Couto quer fazer uma pergunta. Boa tarde a todos. Na verdade, eu não quero perguntar, não, eu só quero agradecer. Mas queria para o último mês, se tiver mais alguém, tudo bem, mas é bem rápido, é só agradecer os trabalhos aqui. A gente está na equipe do DEAC, os monitores, a gente está viajando aqui pelas dezenas de salas virtuais, tentando pagar aqui os problemas, mas está dando tudo certo, graças a Deus, e muito em função, né, das pessoas que estão colaborando, moderadores aí como a Luane, excelente trabalho nessa comunicação aqui, dos trabalhos apresentados, dos monitores, enfim. Então, eu tenho a agradecer, muito obrigado e parabéns pelos trabalhos desenvolvidos aí. É isso. Lembrando que a programação segue até sexta-feira, né? Programação ampla até sexta-feira. Hoje tem atividade até às 21 horas. E vamos em frente aí. Um abraço. Obrigada. Mais alguém com alguma pergunta? A gente tem 2 minutinhos antes de encerrar a reunião. Mais alguém para fazer perguntas, esclarecimentos, agradecimentos? Bom, então eu gostaria de agradecer a todos os apresentadores, parabéns pelos trabalhos, parabéns aos apresentadores e aos orientadores, tá? Como o André falou, a gente tem programação hoje até às 9 horas da noite, a semana segue até sexta-feira. Gostaria de agradecer a presença de todos assinaram a lista de presença para fins de certificado, e desejar uma boa tarde para vocês. Parabéns a todos. Obrigada, gente.